A gente estava conversando aqui sobre a ausência do Neymar no jogo de ontem. Não acho que com o Neymar teria sido diferente, mas eu acho que o torcedor santista, Magrão, dando bom dia para você novamente, o torcedor santista está meio de saco cheio. O Neymar veio para ajudar o Santos em coisas importantes, que o Santos não ganha um título há muito tempo. A gente mostrou ontem aqui uma arte que mostra que o Neymar veio para jogar jogo pequeno, porque quando é clássico ele não joga. Jogou um clássico desde que ele voltou. E aí ontem é um jogo importante para o Santos, que evidentemente a gente falou, só o Palmeiras fazer o resultado hoje, não precisa ter volta. O que adianta ele jogar semana que vem na Vila agora? Marília, primeiro, bom dia, people, bom dia, Marília. É difícil a gente acreditar na narrativa que o Santos, que a diretoria, que eles tentam nos entregar, sendo que os fatos são diferentes, né? Eles têm uma narrativa em cima do Neymar, em cima do Santos, mas os fatos são diferentes. O Neymar, em 1 ano e meio, joga 3 clássicos. O Neymar não estava lesionado antes da Copa, e quando chega na seleção ele está lesionado. O Neymar poderia e teria condições de jogar, mas foi uma opção da comissão, diante de como disse o Alexandre Matos ontem, diante de um calendário insano, onde o Santos, por competência, está em 3 frentes. Uma que é a Sul-Americana, que ele fez toda a força do mundo para não estar. E a Copa do Brasil ontem, ele fez toda a força do mundo para não estar. Resumindo, a única coisa que pode sustentar essa narrativa é que o Santos está preocupado em não ser rebaixado. Então, por isso, ele lá na Sul-Americana, ele colocou um time reserva para perder, para não se classificar. E ontem também foi sem Neymar e Gabigol, pensando em ficar fora do Campeonato do Brasil e só focar no Campeonato Brasileiro. Só pode ser essa a resposta, ou talvez eu imagine, para o que o Santos está tentando entregar para nós, essa narrativa por torcedor principalmente. Qual é a lógica, Piperno, dele ter aparecido, então, entre os relacionados? Fala a verdade para a torcida. Estamos passando por um momento de dificuldade, o Neymar é o nosso principal jogador e ele vai ser poupado para o jogo do Campeonato Brasileiro. É uma palhaçada, com todo respeito, com o torcedor do Santos. Toda vez que vai ter um jogo importante, ou ele toma o 3º amarelo no jogo anterior, ou é esse jogo de cena e ele não joga, Pipo. Bom, preciso que se entenda uma coisa, né? Contra os 4 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, o Neymar ainda não estreou. Tá? Contra Palmeiras, Flamengo, Atlético Paranaense, o Cruzeiro. Aliás, ele jogou uma vez contra o Fluminense, o Santos perdeu na Vila. Ele não joga. E então, o que acontece quando a gente chama atenção para isso? Todo mundo, quase todo veículo de comunicação faz aquela continha do aproveitamento do Santos com e sem o Neymar. Ora, sem o Neymar, só joga contra Palmeiras, Flamengo, Atlético Paranaense. Com o Neymar, com todo o respeito, o Santos joga contra Chapecoense, Remo, né, Mirassol e tal. É um outro grau de dificuldade. Então é óbvio que é muito mais fácil pontuar nesses jogos. Ontem, eu vi as explicações do Santos, acho que o Cuca também falou, né, encontrou de carga e tal. Então, o Santos chamou para si a responsabilidade pela não escalação. Então, a gente pode até ficar com o pé atrás, não acreditar muito nessa versão e tal. Agora, o que eu não me conformo, eu se fosse torcedor do Santos, eu ficaria furioso com o fato de que, bom, já que não vai ter o Neymar e quer reforçar o meio-campo, quer um volante a mais, então coloque um volante no lugar do Neymar, mas deixa o Gabigol. O Gabigol é o artilheiro do Santos da temporada. Como é que o Gabigol vai ficar sentadinho no banco em um jogo tão importante como esse? A gente tem uma frase do Alexandre Matos, executivo de futebol do Santos, falando sobre a ausência do Neymar, certo? Vamos ver. Deixar claro que o Neymar está 1000% disponível para o Santos sempre. Ele jogou contra o Atlético ano passado no gramado sintético. Nosso calendário é muito insano. O Santos conseguiu, com competência, estar em 3 competições. Não. É difícil até para os jovens de 18 anos. O Neymar está com seus 33, 34 anos, no caso 34. Então a gente tem que preservar. Em comum acordo com a comissão técnica e a direção de futebol, achamos melhor preservar, até porque temos um duelo contra o Corinthians na quarta, o duelo de volta na nossa casa e precisamos de todo mundo, questão de estratégia. Ele jogaria aqui na maior tranquilidade. Uma coisa é a pessoa gostar, outra coisa é a pessoa ser profissional e cumprir. Neymar está disponível, é um baita profissional. Então, parece a assessoria de imprensa do Neymar, não do Santos.
O Santos perdeu de 3-0. Que adianta ter o Neymar semana que vem? Mas o dono do Santos é o Neymar. Então ele está assessorando pro dono do Santos. É simples. É uma vergonha. É simples isso. Mas eu acho que vai muito mais além essa frase do... Quando ele fala que o Santos tem competência para estar nessas 3 competições, Maria. Porque, na verdade, como eu falei no início do meu comentário, o Santos não quer estar nessas 3 competições. Ele não quer estar. Se ele quisesse estar nas 3 competições, teria colocado um time mais forte ontem. Eu vi uma parte da entrevista do Cuca, eu vi inteira, né? Mas uma parte me chamou a atenção quando ele fala da estratégia pro segundo tempo, Pipo. E aí quando você fala do porquê o Gabigol no banco, eu acho que ele tentou ter um time mais consistente, um time mais com mais intensidade no primeiro tempo, segurar esse 0-0 e aí no segundo tempo tentar soltar um pouco mais. Mas com a equipe que o Santos tem, não tem como sustentar um resultado como aqui contra o Palmeiras. Fora de casa, não tem. Além de tudo, a estratégia é completamente Não, mas errada. é que assim, hoje o futebol a gente se baseia muito em intensidade, força, é um time intenso, um time que vai marcar. Mas se não tiver qualidade, você pode ter intensidade e vai pôr qualquer um pra jogar. Tem que ter qualidade. E o Santos não tem qualidade. O lateral esquerdo do Santos ontem chegou a ser bizarro. O que ele tomou nas costas, o que ele errou de passe. O Gabigol também entra, também já erra passe. Então não adianta você querer pôr intensidade. Hoje, Marília, se fala muito de futebol de intensidade. O futebol mudou, agora é intensidade, é força. Nos anos 90, 2000, 80 não era força, agora... Mas tem que ter qualidade. Se você não tiver intensidade, não tiver qualidade, que adianta? Pois é, a gente tem o Cuca falando. Vamos ouvir, Pipo, depois você comenta, por favor. Ele estava relacionado porque até o último momento a gente ficou discutindo a vinda dele ou não, o gramado sintético, o desgaste, o risco de perda, a importância dos jogos que vêm, o segundo cartão. Então não é um motivo apenas, né? São diversos. Não sei, se arrepender não é eu acho que não é a palavra. Agora ele faz muita falta para nós, lógico, ele dentro do campo, ele engrandece muito a nossa equipe. Eu planejava o Cabageiro junto com... Assim, eu não gosto de falar de tática porque não é o último jogo da vida, então tem muita coisa que vai rolar ainda, né? O Palmeiras é um time que joga com marcação individualizada, quase que o campo todo. Se você olhar os jogos passados, eles fizeram assim com o Vasco, fizeram assim com o Internacional, eles têm uma marcação individualizada o campo todo. Não deu certo, mas a ideia era boa, mas não deu certo. Se eles têm uma marcação individualizada e eu conseguisse ter, no último terço, 3 jogadores meus rápidos para 3 deles, que era a ideia dos 3 zagueiros que eles jogam, com o Giai e com os outros 2 zagueiros, eu ia ter vantagem. Eu ia tentar achar o espaço para o mais veloz meu. Foi isso que eu planejei, foi isso que nós treinamos e que, infelizmente, no jogo não conseguimos fazer. O Cuca fala que ele não gosta muito de falar de tática porque o confronto ainda não acabou, mas ele acaba falando. O Palmeiras joga com marcação individualizada e tal, o meu plano era esse, não deu certo, pelo menos admite que não deu certo, assume a culpa pelo que ele tentou com ou sem o Neymar ou com ou sem o Gabigol, o que ele pensou pro jogo, né? Com todo o fato dele ser refém dessa história toda, tá? Tem que esperar a ligação no último minuto para saber quem que ele pode escalar, o fato que o plano que ele expôs ali não deu certo. Já